Bom dia, Bom dia. boas-vindas ao 10º Fórum SP Flor. Um dia muito especial para todos nós, né? E para tratar do projeto de lei 11.005 de 2018, que está em tramitação. E a razão de estarmos aqui hoje é muito simples. Nós, enquanto setor e como comunidade da terapia floral, nós somos os maiores interessados, né? E aqueles que serão diretamente impactados, sofrendo as consequências de uma possível legislação que ele venha a estabelecer. E esse 10º Fórum SP Flor, ele nasce também como uma celebração aos 35 anos do início do associativismo dos terapeutas florais brasileiros, que aconteceu com a fundação da Abre Flor, a Associação Brasileira das Essências Florais, em 12 de junho de 1991. Foi ontem, né? Então, nada mais significativo que honrar a União Associativa dos Terapeutas Florais nesse momento de tramitação do PL, e de um PL que pretende regulamentar, né, a sua profissão. O setor da terapia floral, ele atua em unidade desde antes da década de 1990, em prol do desenvolvimento da profissão e da formação do terapeuta floral, né? Também das possibilidades de cocriação, produção, pesquisa e distribuição das essências florais e essências de campos de consciência. Assim como pelos direitos, né, dos usuários, sejam eles pessoas, animais, coletividades, plantas ou qualquer outra forma de existência. Não foi diferente em 2018, quando a proposta de regulamentação da profissão emergiu das reflexões conjuntas de 3 décadas, expressando as concepções do setor naquele momento. Então, passados aí 8 anos, né, vivendo uma nova realidade, né, pós-pandêmica, digitalizada, perante essa revolução da inteligência artificial e ameaças climáticas, né, alarmantes, é muito coerente que o setor se reúna e se posicione buscando um consenso e estratégias que visem o aprimoramento do substitutivo atual, que, aliás, ficou bem diferente da proposta inicial lá de 2018. Tá? Então, o nosso objetivo neste 10º Fórum SP Flor é partilhar informações, analisar as implicações do texto atual do substitutivo e, acima de tudo, definir nossa postura, né? O substitutivo deste projeto de lei, da forma como se desenha, ele não atende aos anseios do setor, pelo menos de todo o setor, que tem todo o direito de se mobilizar em favor da defesa daquilo que tem construído nas últimas décadas. Todos nós queremos que a profissão seja respeitada e assegurada. O fato da terapia floral figurar na Política Nacional de Práticas Integrativas e Complementares, né, e, portanto, no SUS, exige adequações. E nós não temos como fugir disso. No entanto, há que se preservar a essência e os fundamentos da terapia floral. É claro que o texto da lei ele deve proteger os bons profissionais, reguardar a sua formação adequada e o exercício responsável. Mas ela pode mais. Pode ser uma garantia contra a medicalização das essências, contra a industrialização predatória da produção e contra uma injustiça de reserva de mercado. Aquilo que foi colocado na lei prevalece e para mudar, gente, é dificílimo. Por isso, a conscientização e o posicionamento do setor tem que acontecer agora. O PL ainda está em tramitação. Nossa cidadania tem que ser exercida. Mas antes de nos colocarmos e refletirmos juntos, buscando soluções e estratégias, nós precisamos lembrar quem somos, por que estamos aqui e qual foi a força motriz que deu início ao associativismo dos terapeutas florais no Brasil. E para falar sobre isso, ninguém melhor do que a nossa querida Eunice Hermel, fundadora da SP Flor, sua associada honorária, a professora dos professores de terapia floral, né? Que só não pôde estar conosco hoje pessoalmente porque está dando aula em pós-graduação
acupuntura, né? A Eunice foi uma das fundadoras da Associação Brasileira das Essências Florais, a Abreflor, em 1991. Ela é terapeuta floral, acupunturista, cinesiologista, com reconhecimento nacional e internacional. E ela iniciou a sua pesquisa, uma pesquisa sobre a filosofia das essências florais em 1979, 1980, né? Então, ela é educadora, pianista, escritora e poetisa, e, sendo assim, eu deixo vocês com as palavras de abertura de Eunice Hermel. Bom dia, caríssimos terapeutas florais e caríssimas terapeutas florais. Para quem não me conhece, eu sou Eunice Hermel, uma das fundadoras da Associação Brasileira de Essências Florais. E gratíssima satisfação, mas maior impossível, ao ser convidada para esse encontro 35 anos depois. Então, isso é importante, e mais importante do que só o nosso encontro, é saber a razão de termos feito, há 35 anos atrás, esse encontro, que foi o primeiro encontro formal, com exceção do ano anterior, quando houve o primeiro simpósio de terapia floral no Brasil, vindo uma pessoa do Centro Bar. Esse foi um encontro muito grande. Para quem não conhece esse histórico, eu acho que é importante ter ideia de como é que a coisa foi acontecendo e que, de repente, explodiu. E explodiu de uma forma apaixonada. Guardem essa palavrinha, apaixonada. Muito bem, houve aquele primeiro simpósio, foi o único, aquele encontro, que seguramos um número X de lugares no Centro de Convenções Rebouças da Faculdade de Medicina, aqui em São Paulo, e explodiu de gente que já estava começando a entender e buscando alguma coisa com relação à terapia floral. Isso é 1990. Em 91, então exatamente há 35 anos atrás, nós resolvemos um pequeno grupo, eu, Dr. Vu, médico das clínicas ainda na época, e mais algumas pessoas, 2 pessoas de farmácia. Então, havia um grupo muito interessado não em ter controle sobre a terapia floral, mas começar dando um passo pequenininho para que o floral fosse reconhecido com toda a sua história por trás. É fundamental a gente entender um pouquinho o processo histórico do Dr. Bach, porque hoje em dia me assusta um pouco a forma como em alguns lugares a terapia floral está sendo travada. E eu digo travada porque às vezes é uma trava, e dependendo da trava, ela pode ser positiva, uma trava. Hoje começa a Copa do Mundo, né? Então, aquilo que fecha o gol é uma trava. Mas a gente está sempre com o polegarzão e dedão do pé, né? O hálux, prontinho para marcar um gol. E eu acho que isso que a gente vem buscando nos últimos 35 anos. Só que qual é a minha preocupação? É o processo terapia floral. E a forma como em alguns lugares isso está sendo encarado. Bom, vamos voltar um pouquinho no histórico. Por que nós escolhemos essa data no mês de junho? Então, voltamos àquilo que é mais básico, é Dia do Amor, né? Nós comemorando o Dia dos Namorados, Santo Antônio, que é o grande casamenteiro, né? Então, esse afetivo amoroso, porque naquele primeiro momento as pessoas se empolgam pela terapia floral e vão dizendo, é apaixonante. Eu sou uma que me apaixonei pela terapia floral fora do Brasil, em 1980. Muita gente que está ouvindo talvez não tivesse nascido ainda. Então, foi pura paixão. Basta dizer que eu voltei para o Brasil, eu estava fora do Brasil, tive contato, voltei empolgadíssima e apaixonadíssima pelo que eu tinha visto. Eu tomo sempre muito cuidado com essa diferença da paixão e do amor.
A gente se apaixona e vai às loucuras, né? Mas quando essa paixão se torna amor, ela entra num processo que é constante, é de um afetivo que vai mais longe. E no caso da terapia floral, é o afetivo com o outro, é o interesse de levar, como diria Dr. Bach, para cuidar das falhas da alma. Essa frase não é minha, é dele, tá? Vamos deixar isso bem claro. Ele parte desse princípio que existem 7 falhas da alma, que nós podemos saber, que são solidão, medo, dificuldade do momento, desânimo, etc. É só estudar um bocadinho mais na profundidade do Dr. Bach. Estudar Dr. Bach, isso é importante. Não dá para a gente fazer cursinho de fim de semana e, de repente, entrar como um grande conhecedor. Terapia floral é para gente fundo e amorosamente fundo, pensando... E qual é o livro básico do Dr. Bach? O que ele diz? Cura-te a ti mesmo. Então, cuidado com esse cura-te a ti mesmo. Eu primeiro vou ver o meu espírito, a minha amorosidade, para em seguida poder cuidar do outro na mesma amorosidade. É aqui que a coisa me pega um pouco, porque não dá para fazer terapia floral como qualquer outra coisa. Eu vou para o, sei lá, respeitando profundamente o SUS, tá? Mas não dá para ser mais uma terapia que, de repente, eu faço porque vou usar floral para aquela pessoa, sem entrar na profundidade, e volto na palavra, na amorosidade, que é o grande propósito do Dr. Bach, né? De cuidar de si primeiro e cuidar do outro dentro do espírito da terapia floral, que é totalmente diferenciada. Então, eu acredito que, como um recado, como sempre, eu gosto de chegar na hora e estar falando, porque eu estou falando com o coração, tá, gente? Para mim é um prazer, aliás, gratíssima pelo convite, porque eu não estou distante da terapia floral. Durante 10 anos, desde que ela foi fundada, lá nos idos de 1991, eu passeei entre presidência e vice-presidência, depois me pus à disposição dentro da área educacional e continuo usando floral diariamente no meu consultório, com todo o trabalho que eu faço paralelamente, mas pano de fundo é sempre a terapia floral naquele momento daquela grande paixão amorosa. Eu agora posso usar até as duas palavras, né? Tanto a paixão quanto o amor, né? Então, guardem isso para sempre. Nós buscamos essa data para dar o real espírito da terapia floral. E nesses anos todos, e aqui eu respeito muito todas as pessoas que vêm buscando esse trabalho, rendo homenagens não a Kátia por ela mesma, mas também por ela mesma e por toda a batalha que ela tem desenvolvido com a SP Flor e etc, 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 não vamos entrar no mérito, e todos os outros terapeutas florais que vêm sempre buscando essa ideia de ter uma terapia que atinja a população como um todo, mas individualmente, e não como mais um trabalho extra. Eu brinco, não é um comprimidinho que vai resolver. Vamos entrar no espírito da terapia floral, na amorosidade da terapia floral. Desculpe insistir muito nessa palavra, mas enquanto nós não pusermos o nosso coração junto com o nosso conhecimento, e aí não adianta fazer um curso, como eu ouvi falar que agora está querendo um curso de formação, 300 e não sei quantas horas, etc. Muito bem, podemos até fazer. Mas e o espírito da terapia floral? Onde fica? Né? Então, antes de pensar nessa normatização, e esse foi um cuidado desde os primórdios, ninguém queria ser um controlador.
Nós queríamos um divulgador de uma terapia maravilhosa que atinge diversos corpos dentro do nosso corpo, né? E, acima de tudo, se a gente pensar um pouco no Dr. Bach, sem pensar no aspecto religioso, nem religioso no sentido de uma linha ou outra linha, a espiritualidade tem que estar sempre presente, porque era o espírito do próprio, né? Por isso ele usava, desde os primórdios, quando começou na pesquisa, falando das falhas da alma, que não são, não é nada gritante, né? Mas solidão, eu preciso ter um floral. Agora eu posso chutar qualquer, chutar entre aspas, né? Já que a Copa do Mundo está começando, eu posso chutar qualquer floral, porque eu li que para solidão eu posso usar o Impatience, ou eu posso, não sei. Gente, isso não é nada, isso não é terapia floral. Então, eu não vou encompridar essa fala, porque a gente poderia falar muito, desde os primórdios da terapia floral, que antecedem em muito tempo o Dr. Bach, quando lá em 1096, olha lá, hein? 1096, nós estamos falando de Idade Média. Um dia a gente pode até ter um encontro para falar um pouco mais disso. Aquela freira, chamada Hildegard de Bingen, dava, ela era enfermeira também, ela dava o orvalho das flores, das plantas, quando ela estava atendendo alguém. E isso eu diria que é o princípio da terapia floral. E aí nós estamos passando da Idade Média e chegando por muita gente, Paracelsus, o Goethe, que trabalhava com plantas também, tem material dele, mais o Steiner, mais o Hahnemann, e chegamos no Dr. Bach. Então, não é um chute qualquer, só que quando a gente chega no Dr. Bach, o espírito amoroso dele, na busca de buscar uma resposta para tudo aquilo que ele estava vendo, primeiro com os pacientes e depois com todo mundo que ele atendeu, era um outro espírito, né? Que, volto a dizer, é o espírito do amor. Então, viva o nosso dia de festa, 35 anos depois. Eu dou graças para todo o povo que busca isso. E dou graças a ter tido e travado esse conhecimento que enche o meu coração de muito amor para passar para vocês. Então, um enorme beijo e uma linda reunião. Eu agradeço mais uma vez e sempre nesse agradecimento, e aliás eu conheci os florais no primeiro momento na Índia, eu estava lá fazendo um trabalho com meditação, etc., lá nos anos de 1980, então eu vou terminar com aquela frase tão linda que a gente usa tanto e às vezes não dá o devido valor, né? Que é o bendito do Namastê, que nada mais é do que o meu divino saúda o seu divino. E é nesse divino que nós vamos pontear, ponto por ponto, amarrando como se fosse uma grande colcha de retalhos que vai ficar linda, esse encontro que começa nesse instante, tá bom? Um enorme beijo e, mais uma vez, gratíssima pelo convite. Quando quiserem, inteiramente à disposição. Podemos marcar a reunião e os esclarecimentos que vocês quiserem em relação a todo esse processo, tá bom? Mais uma vez, um dia de muitas bênçãos e um encontro super abençoado. Muito obrigada. Não poderíamos ter começado melhor, né? Foi muito importante esse aparte, né, que a Eunice fez. A Eunice sempre esteve junto da gente, né? Aliás, nós, né, que acabamos estando junto com ela, porque ela começou primeiro, e trazendo toda essa força, essa amorosidade, associativismo, sempre pregando a união, a busca do consenso, sempre fazendo o meio de campo, harmonizando aqui e ali, para que as coisas pudessem acontecer da melhor maneira na terapia floral. E é o que se espera de quem plantou, né?
Ela plantou tudo isso com o Dr. Vu, com a Eneida Mara e mais tantas outras pessoas, né, que participaram da Abreflor, até a própria Karen Denez, né? E esse pessoal fez um trabalho muito bonito, né? E é interessante quando nós nos encontramos e eles falam assim, houve continuidade, é muito legal, a Eunice falando com o Dr. Vu, tá vendo, Vu? Eles deram continuidade ao que a gente fez. É muito legal, eles estão assim, acho que passados dos 80, né? E espero que a gente possa ter essa força e quando a gente chegar aos 80, a gente possa olhar para trás e falar: Uau, fui eu que plantei isso! E é muito legal, né? Eu fiquei muito emocionada com essa fala da Eunice. Então, assim, quando nós gravamos, foi muito forte, né? Porque ali a energia estava fluindo de uma forma magnífica. Eu e a Beth chorando, assim, né? Mas foi muito lindo, porque essa força é a força que ela está passando para a gente, né? E dizendo, ó, tá aqui, vão em frente, mas eu tô junto. Eu tô correndo junto, eu passo o bastão, mas eu não vou deixar de correr junto com vocês. Então, eu acho que é em nome de tudo isso que a gente tem que fazer um excelente trabalho no dia de hoje e um excelente trabalho pela terapia floral. E agora a gente vai começar, então, as nossas palestras com pessoas maravilhosas, né? Peço mais uma vez que todos deixem os microfones ligados, desligados e que cuidem também para não abrir, né, durante a palestra. A nossa primeira palestra será com a Valéria Romero. A Valéria é enfermeira, pós-graduada em saúde pública, gestão pública e gestão de serviços de saúde. Participou das discussões e propostas da PNPIC. Ela atuou na implantação e implementação das PICs no município de Campinas. Ela possui uma ampla formação em terapia floral e práticas integrativas. Ela é mestre em Reiki, Sistema Uzui, aromaterapia, movimento vital expressivo, Sistema Rio Aberto, palestrante, educadora, facilitadora de formação da Healing Herbs sobre os florais de Bach no Reino Unido. E ela atua como terapeuta integrativa e é membro do Movimento pelo Planeta. Então, agora nós vamos ouvir a palestra, o PL 1005 de 2018, um convite à reflexão. E eu passo a palavra para a nossa querida Valéria Romero. Olá, bom dia a todos. Obrigada, Kátia. Obrigada pela oportunidade. Parabenizar por esse evento, a organização de um evento dessa magnitude, num momento tão desafiador e tão importante para a terapia floral. Então, agradeço imensamente por estar aqui compartilhando com vocês algumas ideias, algumas discussões, algumas reflexões que um coletivo de terapeutas florais me ajudaram a compor. Não estou sozinha nessa fala, trago profissionais da área da terapia floral, terapeutas florais de anos aí de jornada, e uma grande contribuição de um espaço muito querido além da SP Flor, que é o Terra Brasilis, o núcleo de estudos e pesquisas lá do Nordeste, né, que eu tive a honra de estar participando com eles, e é um grupo muito produtivo, super interessante da gente participar e que contribuiu bastante para a fala que eu vou trazer aqui, tá bem? Então vamos lá. Então o convite hoje é para reflexão mesmo em relação à proposta que está sendo o projeto de lei 11.005 de 2018, que está sendo colocado em votação e tramitação no Congresso, né? Então, não podia deixar de abrir a fala, né? Lembrando que a Eunice Hermel acaba de trazer do Dr. Eduardo Bach. Não só dele, mas dos auxiliares, dos ajudantes, das pessoas que acompanharam o Dr. Bach ao longo da sua vida, construindo esse trabalho dentro da terapia floral. Então, Norwix, Victor Bullen, e falta aqui uma pessoa, né, que é a Mary Tabor, uma grande companheira do Dr. Bach, e que por alguns anos não ficou um pouco à parte, né, do contexto aí da terapia floral, mas também uma grande contribuidora para a constituição dessa história dos florais de Bach. E trazendo aqui alguns dos preceitos que o Dr. Bach, da filosofia do Dr. Bach, né? Simplicidade, humildade, compaixão. Acho que faltou aqui
a amorosidade, né? O que ele trazia em relação ao amor incondicional. Então, só pedindo um centramento, um movimento respiratório bem profundo, um alinhamento da coluna, para que a gente possa estar aqui no estado de presença para esse dia, para que esse dia seja produtivo. Então, vamos lá a essa reflexão do Dr. Bach. Precisamos vivenciar a paz, imaginando que nossas mentes são como sempre lagos, sempre calmos, sem ondas que perturbem sua tranquilidade, e que possam de forma gradual desenvolver este estado de paz até que nenhum evento da vida, nenhuma circunstância, nenhuma outra personalidade seja capaz, sob nenhuma condição, de agitar a superfície desse lago, ou gerar em nós quaisquer sentimentos de irritabilidade, depressão e dúvida. Então, pensando quanto a gente pode ser a superfície desse lago, né, no esforço aí, na convivência ao longo da vida, convido que nós estejamos abertos para o que vai ser apresentado e discutido hoje. Então, para que todos tenham o mesmo entendimento e saibam do que a gente está falando, a estratégia que eu usei foi, de novo, né, que a gente já fez essa palestra publicizando o PL 11.005 para que todos os terapeutas entendessem do que a gente estava falando. Então, eu fiz uma estratégia de colocar de novo aqui o artigo, ou inciso, ou capítulo que eu vou estar falando, embaixo a contribuição desse grupo de pessoas que se debruçou por tanto tempo para pensar possibilidades na construção de uma proposta para o PL. Então, começando, lógico, pelo artigo 1º, que vai definir a terapia floral, e aí eles colocam, né, como uma prática integrativa e complementar em saúde, de caráter holístico, e segue, né, utilizando essências florais ou elementos, obtidos de elementos da natureza. A gente pensa que ela não é uma prática integrativa, ela integra o rol de práticas integrativas, mas ela em si ela é uma terapêutica, uma prática terapêutica, né, onde a gente vai usar as essências derivadas de flores e para atuar nos estados mentais e emocionais. Essa definição é literal do glossário temático do Ministério da Saúde, publicado em 2018, quando a terapia floral ingressa no rol das práticas integrativas da PNPICS, né, a Política Nacional das Práticas Integrativas e Complementares no SUS. E uma outra consideração é que, nesse contexto, ela deixa de contemplar um caráter importantíssimo, que é o caráter tradicional terapêutico. Porque ela vem de uma medicina tradicional. E também não está considerando nessa definição as premissas filosóficas ancestrais de cura, e não contempla, né? A gente acha importante que é uma prática que resgata os conhecimentos tradicionais de alquimia, dos ensinamentos dos pensadores, dos filósofos antigos, como Paracelso, e se baseia também nos conceitos de Hahnemann sobre vitalismo. Então, a gente pensa que, em algum momento, esses tópicos são importantes para que a gente defina o que é a terapia floral para nós hoje, né? Porque foi assim que ela começou. E também é uma prática, na portaria do Ministério da Saúde, já na portaria, quando ela já foi incluída no SUS, ela está como a terapia floral é uma prática complementar e não medicamentosa, que por meio de vários sistemas de essências florais, modifica certos estados vibratórios. Então, a questão da multidimensionalidade do ser, dessa qualidade que a gente acha importante, que é o núcleo do trabalho da essência floral, né? E também, nessa própria portaria, é citado, né, o Dr. Bach, e a sua inspiração nos trabalhos de Paracelso, Hahnemann, Steiner, e que adota a utilização, então, de uma energia essencial, uma energia sutil, para equilibrar o indivíduo e reatando laços com a tradição alquímica de Paracelso e Hildegard von Bingen, que Eunice citou agora há pouco,
né, numa abordagem à saúde, numa nova abordagem à saúde. Então, são conceitos que talvez a gente traz como sugestão possam estar incluídos nessa definição do contexto da terapia floral, né? E ainda na portaria do Ministério, ele traz, né, que ela gera esses equilíbrios emocionais, destinado ao equilíbrio de problemas emocionais, operando em níveis sutis, harmonizando a pessoa internamente e no meio em que vive. Então, é um conceito bem amplo, né? Além do vitalismo, além de a gente pensar nessa multidimensionalidade do ser, a questão dela estar inserida no ambiente. Então, me transporta aí não só o ambiente, a minha casa, mas o ambiente, minhas relações e o ambiente, o nosso planeta. A gente está inserido num planeta, né? A gente não está solto no mundo. Então, acho que são questões que penso são importantes que a gente resgate. Então, como sugestão, talvez, né, que se pense numa terapêutica singular, tradicional, que foi desenvolvida para atender seres humanos, lá em 1930 e poucos, né, quando o Dr. Bach traz o seu sistema floral, e a questão da tradicionalidade que nós já temos da terapia floral com mais de 30 anos de prática só aqui no Brasil. Né? Isso já traz a questão da tradicionalidade, então penso que poderíamos rever esses conceitos trazidos até aqui. No parágrafo 2º do artigo 1º, quando vai falar quem são, fala quais são os sistemas que abrange as essências florais e traz o conceito de serem reconhecidos pela literatura técnica e científica, a gente sugere que, ao invés de reconhecimento por literatura técnica e científica, seja considerado reconhecimento tradicional, em países estrangeiros também, não só aqui no Brasil, né? Porque nem todos têm esse trabalho da publicação, dessa classificação dentro da ciência como a gente conhece a ciência hoje, né? E ao falar dos sistemas Minas, Cerrado, que a gente cite como sistemas brasileiros e não nacionais, e sistemas estrangeiros ou desenvolvidos em outros países, ao invés de sistemas internacionais, né? Isso dá uma questão de localização, de pertencimento, ao ver desse grupo que discutiu essa proposta. No parágrafo 3º desse mesmo artigo, vai falar, então, da questão importantíssima, né? Que é o reconhecimento da profissão do terapeuta floral, dizendo que não implica em exercício privativo ou exclusivo da terapia floral e que é assegurado a profissionais de saúde regularmente habilitados por seus conselhos de classe o uso de essências florais como técnica complementar no âmbito de suas competências regulamentadas. Aí a gente achou que é um nó bem crítico, porque nem todos os conselhos colocam no seu requisito de especialização a mesma carga horária dentro da terapia floral, por exemplo. Nós temos conselhos de 180, de 120, e nós temos uma lei que a gente vai ver lá na frente, que preconiza pelo menos 360 horas de formação. Claro que nós não vamos intervir na regulamentação de cada conselho de classe, não é isso. Mas não é uma coisa que nos pareceu coerente essa desproporcionalidade das horas. Então, que a gente pense uma outra forma, né, de mencionar esse quadro e incluir esses profissionais. E da forma como está escrito, né, profissionais de saúde, perdão, ela exclui todos os demais profissionais, que até hoje, que já hoje fazem o uso das essências na sua prática, onde serão inseridos os profissionais que não estão contemplados dentro da área da saúde. É uma dúvida. E inclui também os profissionais da área da educação. Se a gente vai fazer parceria com a educação, se nós somos educadores também, como é que inclui os profissionais da área da educação? E uma outra dúvida: tem um grande trabalho sendo feito no ambiente, pela saúde planetária, na agrofloresta. Quem é o profissional? E tem que ser um profissional que pode utilizar essas essências florais no ambiente? É uma coisa também que ficou dúvida.
Já no artigo 3º, vai assegurar quem é, de fato, o profissional de terapia floral. Então, é dito que são os portadores de diplomas de graduação de enfermagem, naturologia e naturopatia, ou áreas afins, conferido através de ensino superior reconhecido pelo Ministério da Educação. Tá. Uma observação: naturologia e naturopatia não são profissões regulamentadas. Elas têm um projeto de lei que, nesse momento, está tramitando no Congresso também para a regulamentação dessa profissão. Não ficou claro por que naturologia e naturopatia vai receber o registro de profissional terapeuta floral, porque aqui a gente está falando do registro, né? Então, ficou uma situação que nos causou um certo estranhamento, né? Não tem lógica, né? E se ele já é naturopata, né? Para que um registro de terapeuta floral? Talvez a redação pudesse ser diferente, contemplando, resgatando também que a carga horária de formação para o terapeuta floral, profissão, é no mínimo 360 horas. E nas profissões aí de naturologia e naturopatia, a terapia floral é uma disciplina que entra com uma carga horária X, não é uma formação de 360 horas. Então, acho que isso é um ponto importante de ser revisto também. No inciso 2º, fala dos portadores, né? Que quem recebe, pode receber o registro de profissional. Portadores de diplomas de pós-graduação lato sensu, estrito sensu, em terapia floral ou práticas integrativas e complementares, conferido por uma instituição de ensino reconhecida pelo Ministério da Educação, com carga horária mínima de 360 horas. Consideração: a graduação em práticas integrativas, que é o que está colocado aqui, né, que ele também vai receber junto com naturologia, naturopatia, né, o título de profissional da terapia floral. É a mesma questão da quantidade de carga horária. Quem faz a especialização em práticas integrativas, ele vai ver shiatsu, ele vai ver acupuntura, ele vai ver o reiki, ele vai ver aromaterapia, ele vai ver N outras disciplinas ou práticas integrativas que não vai contemplar as 360 horas específicas na terapia floral. Então, para a gente não parece muito equilibrada aí essa balança. E a mesma coisa, né? Se ele já é um profissional com habilitação, formação, especialização em práticas integrativas, por que recebeu o registro de terapeuta floral? 3º inciso: aos detentores de certificado de conclusão de curso livre ou técnico de formação específica em terapia floral de no mínimo 360 horas, que inclui estágio supervisionado, avaliação de desempenho emitido por instituição ou entidade devidamente registrada na forma da lei. Está escrito curso livre de 360 horas, não a somatória das cargas horárias de vários cursos que a pessoa já tenha feito. Então, é um curso livre de 360 horas. Isso é um nó para os terapeutas que já estão há mais de 30 anos atuando. E o que é um curso técnico de formação específica em terapia floral? É nível médio? A gente está pedindo graduação, mas a gente vai ter técnico, vai ter tecnólogo. Então, a gente achou estranho, né? Esse artigo, esse inciso está aqui. O inciso 4º, aos diplomados em terapia floral por instituições estrangeiras reconhecidas pelas leis do país de origem, cujos títulos tenham sido revalidados no Brasil na forma da legislação vigente. Diplomado significa conclusão de um curso de formação acadêmica mais longo, seja de ensino médio, técnico ou graduação. Então, ele não é certificado, ele não é certifiquei que ele estava aqui. Ele tem um diploma, tá? Então, é isso que quer dizer aqui. Então, quem fizer essa faculdade ou esse curso técnico no exterior, vai ter que revalidar mediante a legislação, que é a resolução CNE, para quem é da área da educação sabe, né? /CS, de número 2 de 2024, e também pela LDB, pela Lei de Diretrizes Básicas da Educação. Então, a gente vai ser enquadrado. Quem fizer o curso no exterior vai passar como qualquer outro profissional, médico, enfermeiro, quiser revalidar o seu diploma aqui no Brasil, vai ter que atender, então, essa regulamentação.
até então. Parágrafo 1º. Os profissionais enquadrados exclusivamente no inciso 3 deste artigo ficam habilitados à prática autônoma da terapia floral em modalidades não clínicas e não hospitalares. Não hospitalares a gente pode até entender, mas o que é não clínica? Aqui no terceiro vai falar também dos técnicos, né? Detentores de certificado de curso livre e de técnicos. Então, talvez precise debater um pouco em relação ao que isso quer dizer. No parágrafo 2º, fica estabelecido o período de 3 anos contados da publicação da lei para que os profissionais que comprovadamente exerçam a atividade de terapia floral há pelo menos 5 anos possam requerer o registro nos termos do inciso 3º, que a gente acabou de ver esse artigo, mediante declaração e documentação hábil a ser definida em regulamento. Então, curso livre, o técnico, né? Curso livre de 360 horas, ainda que inclua estágio supervisionado e avaliação de desempenho. Então, a gente vai ter que procurar escolas, né, ou instituições que deem esse tipo de formação. E ele não descreve, de novo, que os profissionais que estão atuando há 30 anos nessa área vão conseguir ser um profissional regulamentado, né? Porque não diz que a gente pode somar os vários certificados que a gente tem, na grande maioria, né? O parágrafo 3º, a distinção de níveis de habilitação prevista neste artigo poderá ser detalhada em regulamento com vistas à progressiva elevação do padrão formativo dos terapeutas florais. Então, é técnico, tecnólogo, terapeuta iniciante, terapeuta intermediário, que eu esqueci o nome, terapeuta pleno. Qual será essa classificação? Como é que isso está sendo pensado? Quem são os profissionais? Terão que ser profissionais de saúde, por exemplo, um técnico de enfermagem, que faz o curso de 360 horas, que seria outro curso técnico. Ele vai estar habilitado? Ele vai ser um profissional que pode exercer a terapia floral? Porque na enfermagem nós temos, por exemplo, auxiliar de radiologia, técnico em radiologia. Eles são da área da saúde. Eles fazem esse curso de 360 horas e tudo bem, ok, né? Sou da saúde, fiz o curso técnico de 360 horas e vou exercer a profissão de terapeuta floral. No mesmo nível e com a mesma atuação, com a mesma responsabilidade que os profissionais que fizeram graduação, os profissionais que fizeram pós-graduação. Isso não está muito claro também aqui na lei. O artigo 4. São atividades inerentes ao exercício da profissão de terapeuta floral. Aí vem o rol, né, de atribuições ou de atividades. No primeiro é indicação, avaliação, seleção, prescrição e acompanhamento terapêutico com o uso de essências florais, observadas as orientações sanitárias vigentes, que a gente tem que identificar quais são essas que estão sendo citadas aqui, e lembrar que prescrição, ela vai referir, então, a um plano terapêutico. É muito da área do direito ou da área da saúde, né, que requer elaboração que é elaborado por um profissional legalmente habilitado para o tratamento, prevenção e diagnóstico de um paciente. Então, é bem específico na área da saúde. Hoje, Valéria, 5 minutos. Nossa! Bom, então vamos resumindo. Já deu meia hora? Kátia, Não, deu 25. Kátia, eu acho que você pode deixar a Valéria falar mais um pouco, porque muitas das coisas que eu vou falar, ela já foi contemplada na fala dela. Ah, Então, não, perfeito, perfeito. ela pode avançar um pouco mais e aí eu vou reforçar algumas coisas. Obrigada, Karen. Obrigada, Karen. Vou reduzir, então. Aqui é que a gente perde muito tempo lendo, né? Valéria, acho que está conduzindo bem, assim, dentro da falta. É que eu não sei quem leu, quem não leu, então eu tentei trazer o todo do PL para que fique claro, né? Mas vou tentar só trazer as contribuições, então. Então, quando a gente, no inciso 2º, que vai falar da elaboração e execução das atividades, né, dos planos terapêuticos, considerar o contexto do que é saúde emocional. A gente está falando o quê? Da multidimensionalidade do ser? A gente vai falar de alinhamento a uma personalidade?
Quando fala de promoção, bem-estar para animais, indivíduos e ambientes, ambiente é o quê? O domicílio, o meio ambiente, a saúde planetária, então conceitos, né, coisas que não ficaram muito claras. No artigo 4, que vai falar de equipes de atuação e equipe multidisciplinar, é multidisciplinar ou é multiprofissional? Aí trouxe a definição. Multidisciplinar foca na soma de olhares independentes, onde cada um atua em sua área sem muita comunicação. Se a gente está trazendo isso para o SUS, para o Sistema Único de Saúde, atuando junto de uma equipe multiprofissional, a gente tem que agir de uma forma mais integrada, tem uma colaboração direta, discussão de casos, os objetivos são compartilhados. Então, uma sugestão de revisão do conceito. O quinto, o inciso 5, né, que vai falar das pesquisas, desenvolvimento de pesquisa, publicação, pensar também nos pesquisadores não acadêmicos. Hoje a gente tem um conceito aí que é da saúde, da ciência cidadã, onde os cidadãos podem contribuir com as pesquisas. Então, olhar para essa questão da pesquisa não ligada formalmente à academia, ao vínculo formal, que seja a pesquisa livre, né? Acho que precisa contemplar, porque lei, quando a lei está escrita, né, ela vai ter que ser seguida. O inciso 5, que vai falar da formação, né, de participação em ensino, capacitação dos cursos. Então, os atuais professores que foram formados pelos produtores e pelos co-criadores de sistemas, eles estão, das essências de campo de consciência, que é uma outra coisa que é uma definição um pouco mais ampla do que a gente tem hoje na legislação, né? Essências de campo de consciência da natureza e não só essências florais, porque hoje a gente usa todos os tipos de essências de campo de consciência. Então, esses professores, facilitadores, que hoje já atuam há 3 décadas, eles estão habilitados, eles serão habilitados para dar esses cursos de formação? Também ficou uma dúvida. No inciso 5, participar de programas na área de saúde pública, né? Citando aqui a participação do profissional de terapia floral dentro do SUS. A gente está falando dos profissionais, quando a gente fala de SUS, sistema público, o acesso ao SUS, o acesso ao serviço público é através de concurso público. Esse concurso precisa ter um cargo, esse cargo precisa ser criado, tem que ter uma dotação orçamentária, então tem toda uma conversa dentro do sistema público, que eu acho que tem uma palestra hoje sobre isso, né, das PICs no SUS, que eu acho que precisa ser contemplado. Eu, tudo bem, Valéria, enfermeira, meu conselho reconheceu, eu entro no SUS. Se eu estou fora do sistema e também sou enfermeira e tenho o título o registro de profissional da terapia floral, como é que eu vou entrar no SUS para fazer a minha colaboração? Como é que eu vou praticar, né? Oferecer a terapia floral dentro do SUS? Como é que é a forma desse terapeuta entrar para o sistema único? Então, não basta estar na lei que eu vou trabalhar no SUS. Tem que ter uma porta de acesso, uma via de acesso, né? E a via de acesso ao serviço público é concurso, ou é convênio, ou é voluntariado. Por exemplo, em Campinas a gente tem uma lei que proíbe o voluntariado, para não ter criação de vínculo, para não criar vínculo trabalhista. Então, é de uma complexidade bem grande isso. E aí, já fechando, né, as outras reflexões. Os critérios de habilitação que foram propostos têm uma certa inconsistência, na nossa opinião, quando vai equiparar a formação de nível médico, pós-graduação, doutorado, sem distinção das competências do âmbito de atuação. Eu, como enfermeira, tenho na minha equipe auxiliar de enfermagem, que a proposta é não ter mais, técnico de enfermagem e enfermeiro. O técnico não pode fazer o que eu faço. Ele é proibido exatamente pelo código, pelo Conselho Regional de Enfermagem, Conselho Federal de Enfermagem. Então, as graduações são diferentes. Se a gente vai hierarquizar isso, não é todo mundo que faz tudo ao mesmo tempo e da mesma forma. Isso precisa ser revisto na lei, porque as atribuições vieram geral para todo mundo. O professor, né? O professor, onde cabe ele ali? Qual vai ser a proposta de regulamentação desse profissional da área da educação, do educador dentro da terapia floral? E o que é vedado ao terapeuta floral? Isso é geral para as demais profissões, acho que a gente não precisa gastar tempo com isso, né? E exercer aqui, que eu acho importante, exercer a profissão
sem o registro do que se trata o artigo 6º da lei, né, que a gente vai ver agora. O artigo 6º são os profissionais habilitados, nos termos do artigo 3º desta lei que a gente viu, né, carga horária, quem são, os naturopatas, poderão registrar-se perante o órgão responsável pela orientação e fiscalização do exercício da profissão de terapeuta floral, conforme estabelecido em regimento, tá? Em algum momento vai ser levado em consideração o notório saber? As pessoas que são formadas, tem professores, tem terapeutas, educadores, que fizeram cursos de 5 sistemas, 6 sistemas, uma amiga, uma colega de 25 sistemas, está há 30 anos nessa prática. Por que não considerar notório saber? Isso é impossível, isso não foi pensado na lei, ninguém levou isso como uma proposta, a gente acha que cabe, né? Pegar alguém que está aqui, Cíntia Scioli, né? Desculpa, Cíntia, ela vai ter que fazer a graduação, vai ter que fazer uma especialização, e o notório saber, né? Dá aula há quantos anos, né? Rosana Souto, Tereza Guimarães, Letícia Durão, né? E por aí vai, Kátia Pereira, entre outros, né? Mas é isso, né? Essas pessoas, como é que ficam essas pessoas que construíram a história da terapia floral aqui no Brasil, né? E a comprovação de uma expertise, né? Que a gente tem na área de conhecimento, é reconhecida pela comunidade, isso é a definição de 2 pesquisadores, né? A comprovação da expertise de um indivíduo em determinada área de conhecimento reconhecida pela comunidade. Acho que ajudaria bastante. Aí fala das entidades autorregulamentadoras, né? A dúvida, manuais de preparo de essência. O que é manual de preparo de essência? Isso está ligado a quê? Quando eu atendo o interagente, o cliente, o paciente na minha sala, preparo lá a fórmula de uso para ele levar para casa, isso é um manual que eles estão se referindo? Ou está falando do co-criador, que tem o seu sistema, que prepara a essência mãe? O que é esse manual de essências? Tá? Então, uma coisa que a gente gostaria que fosse esclarecida. Aí, o artigo 8º, já estamos terminando, né? Vai falar das atividades descritas no artigo 4º da lei, ou seja, se a gente não tiver o registro dentro do conselho regulamentador, ninguém vai poder exercer a profissão como é em qualquer profissão regulamentada. E aí, claro, vai sofrer as sanções em relação ao que está previsto no regulamento e sanção civil, penal, de acordo com a infração. E a lei entra em vigor após 90 dias da publicação, para a gente encerrar. Considerações ainda que eu acho importantíssimas em relação ao trabalho do Dr. Bach. Muito inspirada aqui em Eunice Hermel, linda a fala dela, super emocionante, mas assim, essa proposição ela está refletindo a legítima preocupação que o Dr. Bach trazia com os valores da terapia floral? Tudo bem, a gente sabe que nós estamos em outros tempos, as pessoas querem uma certa segurança, precisam de uma certa segurança, seja jurídica, para que a sua prática seja reconhecida, é uma prática de relevância social, mas a gente está levando em consideração a forma como isso começou, né? Então, parece que esse projeto entra em tensão com vários princípios que o Dr. Bach trazia, que são centrais, que a gente respeita até hoje enquanto terapeuta floral, né? Desde 1936, quando ele deixa a sua equipe, que herda a continuidade do seu trabalho, né? Ele viu os florais como dádivas simples da natureza, acessível, espiritual, né? Ele não queria uma profissão que fosse institucionalizada, ele fugiu disso a vida dele toda, né? O final da vida toda. Ele deixa a medicina exatamente por causa da hierarquização, da rigidez. Ele queria algo que fosse simples, acessível para todos. E nos últimos anos da sua vida, quando ele deixa a abordagem científica, materialista, ele prioriza a intuição espiritual, a simplicidade, a conexão com a natureza. Para ele, o essencial era a certeza absoluta espiritual, a inspiração, o amor incondicional.
e não um diploma que comprovasse, né, cientificamente a sua qualidade profissional. E o projeto, então, a gente acha que vai de encontro, né? Ele bate com esses princípios em relação a institucionalizar, hierarquizar, profissionalizar algo que ele idealizava como se fosse uma fraternidade simples, humilde e espiritual, sem cargos, títulos nem barreiras. E provavelmente ele veria nisso um risco de perder a essência pura que ele tanto buscou nos últimos anos da sua vida, né? Então é um risco que a gente corre. Outras ponderações, né? Seria o mais adequado definir que o exercício da terapia floral seja privativo do terapeuta floral certificado? A Constituição Federal assegura a liberdade profissional como regra, restringindo-a apenas quando configurado risco à coletividade. E a gente já tem na definição dessas práticas, da terapia floral principalmente, que é uma prática segura, sutil e natural. Elementos que afastam o pressuposto de risco, inclusive a reserva de mercado. E falando do que é o cuidado, né, do que o Dr. Bach trazia na sua essência, esse cuidado não requer ciência, apenas um pouco de conhecimento, compaixão e compreensão da natureza humana, coisa que todos nós possuímos. Dr. Edward Bach. Obrigada. Era isso que eu tinha para trazer para vocês. Desculpe que eu fiquei emocionada no final. Muitíssimo obrigada, Valéria. Maravilhoso. E é o que a Eunice falou, né? Essa mistura da paixão que se transforma em amor. A terapia floral é uma terapêutica afetiva, nós não temos como sair disso. Isso é o espírito da terapia floral. Então, que lindo a gente poder se emocionar ainda ao falar da profissão, né? Isso é uma bênção bastante grande. Muitíssimo obrigada. E, dando continuidade, nós teremos agora a nossa querida Karen Denez. A Karen é farmacêutica, mestre em assistência farmacêutica pela UFSC, especialista em homeopatia em farmácia de manipulação, coordenadora da comissão das PICs do CRF de Santa Catarina e membro do núcleo executivo da Rede PICs Brasil. Ela é professora e promotora de cursos de formação na área de homeopatia e terapia floral, referência nacional em práticas integrativas e complementares em saúde. Integra o Comitê de Homeopatia do Consórcio Acadêmico Brasileiro de Saúde Integrativa, o CABSIM. E em 2025, ela foi agraciada com o mérito farmacêutico pelo Conselho Federal de Farmácia. E ela atua como terapeuta floral no Lapitas da UFSC. Então, agora, para falar para a gente sobre terapia floral no contexto da regulamentação das PICs, nós teremos Karen Denez. Oi, gente, boa tarde. Quer dizer, bom dia. Estou no boa tarde já. Mas estou muito feliz de estar aqui com vocês, com todos esses nomes tão especiais que fizeram parte da minha vida. E sim, eu estou fora da legislação. Não estou enquadrada na legislação. Quer dizer, estou por o meu conselho profissional, mas se eu fosse trabalhar só como terapeuta floral, eu estaria fora desse contexto, já começando pelos cursos livres, né? Fiz formação com vários terapeutas aqui que estão presentes nessa sala, e a Eunice foi minha mestra, minha grande mestra, e eu acho que a gente tem um desafio muito grande, né? Falar depois de Eunice e Valéria, a gente não tem assim, o que discutir na fala delas, porque elas foram muito pontuais no que eu ia trazer para essa discussão com vocês. Eu acho que nós temos questões aí muito, muito frágeis, que precisam ser olhadas com muito cuidado. Então, a minha pergunta eu começo essa discussão com vocês perguntando assim, que pressa que nós temos em aprovar essa legislação hoje, né? Qual é a necessidade que a gente tem de ter uma regulamentação para ontem? Então, acho que a gente precisa parar, refletir e discutir profundamente cada tópico que Valéria trouxe.
Então, assim, vou começar falando, eu vou abrir o meu slide aqui, mas eu não vou compartilhar com você, eu vou trazer as questões que ela já falou, mas para a gente pensar, né? Então, a gente tem um país hoje que tem uma regulamentação que traz um projeto de lei que tem que passar por questões que estão relacionadas à Política Nacional de Práticas Integrativas e Complementares. Então, a gente precisa olhar para essa política, a gente precisa olhar para a Constituição Brasileira, a gente precisa olhar para a LDB, que é a Lei de Diretrizes Básicas do Ensino no Brasil, e a gente precisa olhar para a CBO, que é onde regulamenta também a questão do trabalho, né? Que tem as diretrizes regulamentares do trabalho e os conselhos profissionais. Olha quanta legislação que interage com esse PL. E se a gente não cuidar, a gente pode comprometer muito uma coisa tão bonita que Valéria trouxe, que eu comecei o meu slide falando sobre isso, exatamente isso, Valéria, que tu trouxe no final, que é a primeira questão que a gente precisa reconhecer na terapia floral, é que ela já existe como tradicionalidade. Esse é um ponto importante, porque isso também traz um outro ponto que a política já vem trabalhando e olhando para isso, que são os produtos das práticas integrativas que a gente utiliza como ferramenta nas nossas práticas. Então, por exemplo, hoje a gente não tem uma regulamentação para os produtos das práticas integrativas, tanto na terapia floral, quanto na aromaterapia, como várias outras práticas que utilizam ferramentas, né, e produtos como elemento dessa prática, a gente não tem uma regulamentação dentro disso. Tem se olhado para isso? Sim, porque quando a gente coloca uma prática dessas no Sistema Único de Saúde, ela precisa ter uma regulamentação para que se oficialize dentro do sistema. Então, a Anvisa está olhando para isso como produto? Sim, mas o que a gente pode construir a partir daí que não a forma como a gente escreve uma lei, ela pode dar subsídios para outras. Então, a gente precisa olhar para essa tradicionalidade, a gente precisa entender que esse conceito ele tem que ser melhor elaborado, ele tem que ser elaborado no sentido assim, o que isso vai derivar depois. Essa questão que Valéria trouxe também do científico, né? Quando a gente fala também em evidência, quando a gente fala da questão de segurança do paciente, e eu estou trazendo uma linguagem bem farmacêutica, tá, gente? Só para refletir como as autoridades pensam em relação à questão do trabalho, né? Como as autoridades pensam em relação à questão dos produtos que são utilizados com a população. E isso se reflete, sim, dentro do Sistema Único de Saúde, já que a gente tem uma política que insere-se isso dentro do Sistema Único de Saúde. Então, uma coisa está vinculada com a outra. Então, por isso que eu penso que nós estamos trabalhando, né, dentro das... Karen, o seu microfone fechou. Eu fechei aqui sem querer, Karen, por favor. tudo bem. Eu não sei onde vocês escutaram, mas assim, eu acho que a importância de a gente refletir sobre essa questão, né, que Valéria trouxe, da tradicionalidade, eu acho que é um ponto bem importante, né? E isso casa com algumas legislações internacionais e que também vão provavelmente estar inseridas no Brasil, que são o uso dos produtos tradicionais, né, em saúde. E que isso tem a ver com a questão do tempo de uso desses produtos. Tá? Então, acho que isso é um ponto bem importante para a gente olhar também. Outra coisa que eu fico me perguntando, né, em relação à questão das práticas integrativas, que eu não sei se vocês pegaram essa fala, mas assim, nós vamos regulamentar cada uma das práticas, e vocês, como terapeutas florais, trabalham exclusivamente só com a terapia floral, ou vocês usam outras ferramentas além da terapia floral? Né? Então, eu vou ser uma terapeuta floral, mas só posso usar terapia floral, eu não posso associar com óleo essencial, eu não posso associar com outra prática, eu vou ter que fazer uma outra formação integral
e aí entra em várias discussões do trabalho em si, que eu acho que a gente precisa pensar, porque, na verdade, o cerne da questão para mim, em todas as práticas, é a formação deste terapeuta, a base de formação desse terapeuta. As ferramentas, gente, eu fiz curso com vários sistemas florais diferentes. E eles têm também as suas filosofias próprias, né? E aí eu não posso, se eu quiser trabalhar só com o sistema floral e ser terapeuta floral só daquele sistema, eu preciso trazer todo um cabedal de informações para além disso, do que eu já tenho de formação daquele sistema. Eu realmente preciso de 360 horas. Qual é o cerne da questão? É a carga horária ou é o conteúdo? Ou é a informação que eu vou absorver a partir desse conteúdo programático mínimo que eu tenho que ter na minha formação como terapeuta? A minha ética profissional. Como eu vou avaliar e como a gente vai fazer? Isso é uma questão que me pega muito. Como que eu avalio e como que a autorregulamentação vai fiscalizar um profissional que tem curso livre e que ele está agindo de forma não ética. Vocês entendem onde é que eu quero chegar? Eu acho que a gente tem uma questão muito importante aí, que é para além, né, para além de nós estarmos inseridos num processo de regulamentação de carga horária, eu acho que tem uma outra questão mais importante, que é isso, é falar do que é importante que esse profissional conheça e que ele saiba trabalhar, que ele conheça os seus limites profissionais, porque a gente está lidando hoje, e vamos considerar que hoje nós estamos lidando com pessoas com a saúde mental extremamente comprometida. Mais do que antes, né? Quando eu comecei em terapia floral, já tínhamos identificado os problemas de saúde mental, mas hoje a gente percebe que esse processo de saúde mental, ele avançou muito. E como a gente prepara esse profissional para lidar com essa questão? Como a gente prepara, como se dá, desculpa, meu microfone está caindo, como se dá essa formação básica de estrutura para ele lidar com essas questões dentro da terapia floral. Eu acho que a reflexão é por aí, sabe? Acho que antes de tudo, e o Dr. Bach falou isso de uma forma muito clara, é uma terapêutica simples. A gente tem que ter responsabilidade profissional, sim, com quem a gente está usando essa ferramenta. Mas tem que ter conhecimento para usar essa ferramenta. Mas a gente tem que ter uma base sólida para saber usar essa ferramenta. Então, a minha preocupação, mais do que isso, né, dentro do PL, do que construir uma carga horária específica, é essa preocupação que eu tenho em relação a que profissionais nós estamos regulamentando, né? Que profissionais nós vamos colocar dentro do mercado, vamos falar assim, do mercado das profissões, que ele vai trabalhar, e aí entra outra questão que a Valéria trouxe. Nós temos quantos tipos de formações diferentes, em níveis diferentes no nosso país. A gente vai ter um tecnólogo, terapeuta floral, a gente vai ter o caso do naturólogo, por exemplo, que vocês estavam falando, tudo bem, ele tem uma carga horária X específica de terapia floral, mas acho que ele não pode descaracterizar que profissões de graduação tenham a inserção da terapia floral dentro delas, desde que elas cumpram um conteúdo programático, e aí volto a frisar, um conteúdo programático mínimo para aquela prática. E esse conteúdo programático hoje da terapia floral, ele contempla só especificamente a base filosófica da terapia floral? Não, ele contempla conhecimentos de outras áreas que têm que embasar esse terapeuta para trabalhar com a terapia floral. Então, essa somatória não pode ser incluída também? Então, a pergunta vai além dessa discussão de novo de carga horária. A pergunta vai, qual é a base formativa deste terapeuta que consolida ele a atuar como terapeuta floral?
E aí complementando toda a formação, claro, dentro da terapia floral. E se ele quiser trabalhar com um sistema apenas, gente, ele vai ter que fazer uma carga horária de 360 contemplando todos os sistemas? Ele vai ter que estudar todos os sistemas? Se ele quiser trabalhar com um sistema só? Entende? E aí eu fico assim, me perguntando se aqueles que criaram o sistema, né, ensinam tão bem sobre aquele sistema, como que a gente, assim, de um modo geral, a gente vai dizer que isso é bom ou ruim, né? Eu fico me perguntando, isso são só questões minhas, tá? Mas eu estou trazendo para a gente refletir, porque assim, gente, é muito rico. Quantas vivências eu fiz com os criadores de sistemas e quanta coisa linda que eu aprendi, quanto eu me construí, quanto eu me reconstruí e quanto eu cresci com isso, né? E isso foi bom, porque eu consegui reproduzir isso para outras pessoas e para aquelas pessoas que eu trazia na minha formação. Mas naquele momento, lá atrás, a gente não tinha nada disso, assim, a gente aprendia um com o outro, né? A gente trazia, quem podia trazer informações de outros países para cá, ia reproduzindo e trazendo para a gente comprava livros fora do país, a gente trazia kits de fora do Brasil para poder, né, compartilhar esses estudos, essas perspectivas. Então, eu penso que a gente precisa entender melhor se a gente está fragmentando ou se a gente está ajudando a construir essa visão ampliada do ser, né? São só reflexões. Não estou desconsiderando aqui, gente, de maneira nenhuma, o PL, porque eu acho que ele é um ponto interessante, ele vale a pena ser pensado, né? Mas eu acho que a gente precisa entender como que a gente vai construir ele de uma forma com todas essas legislações que envolvem o Brasil, com todos esses níveis de profissão que envolve o Brasil, e se realmente ele é uma profissão ou ele é uma complementação de propósito, porque ali a gente está falando de terapeuta holístico, por exemplo. A gente está falando a gente tem CBO de terapeuta floral, mas como que a gente constrói isso? Eu fico pensando, né, nessa relação assim de fragmentar. O que eu não queria é que a gente fragmentasse, que a gente restringisse, que a gente mas que minimamente a gente tivesse consolidado uma base de formação mais do que uma carga horária, mas uma base de formação. Olha, eu acho que para ele ser, então vamos pensar na carga horária, mas em cima de questões que a gente acha que são fundamentais nessa formação do profissional. Outro ponto que eu acho importante aí na questão do curso livre, que Valéria já falou também, é um somatório de cursos, né? Porque se não for um somatório de cursos, então vou ter que fazer um curso livre aí de 360 horas também. E essa questão do curso livre, gente, tem uma questão importante. O curso livre, ele pode ser certificado por qualquer instituição, né? Ele pode ser dentro de uma legislação, a gente tem uma legislação que fala sobre curso livre, que é a Lei 9.394 de 96, né? E que o curso livre é capacitação, aperfeiçoamento de livre oferta. Ok. Mas e aí, como que fica quem que vai validar esse curso livre? Quem que vai garantir que qualquer pessoa vai fazer o curso livre? Eu posso dar um curso livre, não sou terapeuta floral, mas eu resolvi agora que terapia floral dá dinheiro e eu vou fazer curso de terapia floral. Daí vamos falar de mercado, gente, que isso vai acontecer. Não se iludam que não vai. E outro ponto importantíssimo, tá cheio hoje de universidade EAD fazendo curso livre, fazendo curso de especialização e vendendo tipo especialização assim, leve 5 e pague uma. E a gente vai impedir isso? Não. Com essa lei? Não. Por quê? Porque as instituições de ensino superior, elas têm regulamentação para isso no MEC. São validadas oficialmente no país para isso. Nós vamos barrar essa formação? Não vamos.
Vamos qualificar o profissional a partir daí? Como? Com PL? Não vai. A gente vai resolver o problema? A gente vai conseguir qualificar o profissional que a gente quer? A gente vai ter no mercado o profissional que nós queremos? A minha pergunta é, assim, é simples porque eu bato nisso em várias práticas integrativas, gente. Em várias. Então, eu acho que a gente precisa fazer um processo, assim, educativo, né? Esclarecedor nas nossas mídias sociais. Se a gente juntasse todas as mídias sociais de todos vocês que estão aqui, começasse a fazer um processo de informação sobre o que é a terapia floral, sobre a importância de ter um profissional qualificado, e que qualificação é essa? É uma qualificação onde ele tem formação nisso, onde ele estuda isso, para ser um bom profissional. Em que ele não faz um cursinho valida, mas que ele faz um curso que tem qualificação técnica, mas pensando que ele vai ter essa base de formação, essa estrutura, essa formação que dá a ele um conteúdo mínimo de conhecimento para trabalhar com esses aspectos, X, Y, Z. Então, eu acho que a gente precisa, sim, ter uma regulamentação, sim, ter uma estrutura mínima para a formação desse profissional, mas a gente precisa pensar principalmente que formação é essa? Que base formativa é essa? Porque sem isso a gente não vai conseguir avançar. E mais do que isso, informar a população. Outra coisa que me preocupa bastante, e aí está correlacionada com a questão da formação profissional, é também a regulamentação, é claro, dos produtos, mas aí a regulamentação dos produtos não no sentido de uma regulamentação engessada, como a gente tem na Anvisa hoje, medicamento-alimento, mas uma regulamentação que caracterize exatamente o que é o floral. Por quê? Porque tudo virou floral, gente. Sim, né? Tem um monte de coisa que não é floral que está registrado, que está caracterizado como floral e não é floral, e vocês mesmos sabem disso, né? Vocês que estudam, que conhecem e que também trabalham com a criação dos sistemas, né? Com a cocriação dos sistemas, sabem que tem muita coisa por aí acontecendo. E isso é uma preocupação, porque isso também desqualifica a terapia floral. Isso também prejudica a terapia floral. Oi? Já vamos para as suas considerações finais? Tá bom, gente. Então, eu acho que, assim, em termos de considerações finais, eu fui bem contemplada aí com as meninas, né? Mas aí fica essa questão da dúvida em relação à autorregulamentação. Quem vai autorregulamentar isso? Quem vai regulamentar essa autorregulamentação? Como isso vai acontecer? E quem vai cuidar desses terapeutas que não estão vinculados a nenhum outro grupo, tipo conselhos profissionais e etc. Eu até fiz essa pergunta para várias pessoas, né, de como isso vai se dar. E volta àquela questão, gente, e se eu quiser trabalhar com um único sistema? Não vou poder? Não poder ser terapeuta floral se eu quiser só trabalhar com o sistema? Então, e aí eu pergunto assim para vocês, como fica isso? Eu acho que para a gente trabalhar, então, com pessoas, uma coisa é eu trabalhar comigo como um autocuidado, e eu acho que floral é excelente para isso, é uma baita de uma ferramenta para autocuidado, e a gente ensinar as pessoas também para o autocuidado, muito bacana, mas a gente também precisa, claro, saber como essa pessoa vai lidar com as outras pessoas em que ela vai atender. Então, acho que esse é o ponto, né? A ética profissional, como regulamentar isso e, principalmente, olhar para a formação. Que tipo de formação esse profissional vai ter, mais do que uma carga horária, né? Meu conselho hoje, e o de odonto também, tem uma carga horária de 180 horas, mas a gente tem toda uma base de formação também em cuidados, né? Farmacêuticos, por exemplo. Então, eu preciso realmente ter uma carga de 360? Ele contempla na regulamentação também a especialização,
Mas aí a minha pergunta é essa. Volto a pergunta para vocês. Obrigada, gente. Estou aqui, assim, com o maior amor e carinho com vocês. Feliz de estar aqui. Gratidão eterna. Karen, muitíssimo obrigada. E, nossa, né? Quanta informação. E eu gostaria de lembrar a todos que esta é só a primeira fase, né? A primeira parte desse fórum. Então, nós adquirimos por hábito na SP Flor trazer as informações no primeiro momento e rever em um segundo momento. Então, dia 27 tem a continuação desse fórum, que aí vai ser mais aberta, nós vamos estar divididos em grupos de discussão, né? E vão anotando, tá? Isso é muito importante. Anotem as questões para a gente poder trazê-las hoje ainda, mas também para poder discutir nos pequenos grupos, né, nesses próximos 15 dias, e dia 27 estamos aqui de novo para a gente fazer o melhor trabalho possível.